Enem 2012, prova amarela, questão 62. O losango representado na figura 1 foi formado pela união dos centros das quatro circunferências tangentes de raios de mesma medida. Dobrando-se o raio de duas das circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências, obtém-se uma situação conforme ilustrada pela figura 2. O primeiro losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve um aumento de... Pessoal, eu sou o professor Humberto, do curso Função. Vamos partir agora, então, para a resolução da questão. Do seu enunciado, verifica-se, então, que esse primeiro losango ele é formado no momento em que nós ligamos os centros das circunferências tangentes. Observamos aqui que as circunferências elas têm centros, respectivamente, O1, O2, O3 e O4. E como as circunferências nessa situação apresentam o mesmo raio, ok? Eu designei aqui cada raio por R. Então aqui fica R, R, RR, RR, RR. Ok? No losango, é necessário que você saiba, tá, que os seus quatro lados têm a mesma medida, que são chamados de lados congruentes, ok? Dessa forma, cada lado do losango ele será dado pela soma dos raios. Por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho que R mais R dá 2R, ok? Se nós estivermos interessados em descobrir o perímetro deste losango, nesse caso, basta a gente então somar os quatro lados, que é a mesma coisa que multiplicar um deles por 4. Teremos assim então 4 vezes 2R's, obtendo assim 8R's. 8R é o perímetro desse primeiro losango. Na figura 2, na próxima situação, nós verificamos que continua existindo a situação de tangência entre as circunferências. Porém, observa-se que essas duas circunferências aqui, que estão localizadas em vértices opostos, elas tiveram seus raios dobrados, multiplicados por 2. Dessa forma, elas terão então raio igual a 2R. Por isso coloquei 2R aqui, 2R aqui, 2R aqui, 2R aqui. Mas perceba na questão que nada foi falado das outras circunferências de centros O1 e O3. Desta forma, presume-se que os raios dessas circunferências mantiveram-se constantes iguais a R. Desta forma, nós podemos concluir que o novo lado desse novo losango aqui, ele será dado pela soma de 2R's mais R, que é igual a 3R's. E se estamos atrás do perímetro deste losango, novamente, o perímetro é a soma dos lados. Nesse caso, 4L. Como cada lado vale 3R, teremos então 4 vezes 3R's, 12R. Vamos verificar agora a relação entre os dois perímetros, dos dois losangos. Vamos fazer a divisão desse último pelo primeiro, ok? P2 sobre P1 vai ser dado por 12R dividido por 8R. Podemos fazer uma simplificação básica aqui, e 12 dividido por 8 vai dar 1,5, ok? Dessa forma, a gente consegue obter a seguinte relação, P2 igual a 1,5 P1. Como a questão pergunta qual que é o aumento do perímetro nessa segunda situação, vamos chamar esse aumento de perímetro por ΔP. Então, ΔP será dado por P2 menos P1, ou seja, o novo perímetro menos o perímetro anterior, teremos então 1,5 P1 menos P1,
que vai dar o quê? 0,5 P1, ok? Logo, observa-se que o aumento do perímetro é dado pela metade do perímetro anterior. Logo, isso só pode nos concluir o seguinte, que esse aumento foi de quantos por cento? 50%, ok? Sendo esse o gabarito da questão. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade e lembrar alguns pontos importantes a respeito do losango, tá ok? Que é uma figura plana que possui algumas características interessantes. Então, propriedade do losango, o primeiro ponto é que trata-se de um paralelogramo, tá ok? Que é uma figura que apresenta os lados paralelos congruentes, ok? 2 a 2. Observa-se também o seguinte, que traçado o nosso losango, quando nós temos as diagonais, desenhamos as suas diagonais, verificamos que as suas diagonais elas são bissetrizes dos ângulos internos. E o que é uma bissetriz? É um segmento de reta que divide um ângulo ao meio, pela metade. Observamos também que as diagonais elas são perpendiculares, ok? Quando se cruzam, formam um ângulo de 90 graus. Isso aí traz consequências bacanas para a gente, como a aplicação de teorema de Pitágoras, ou a parte de trigonometria no triângulo retângulo. E também, por fim, algo que nós utilizamos para resolver a questão é que os seus lados são congruentes, ou seja, iguais, ok? Nesse caso, valendo L, 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 L. Ok, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.